Marcos é o Evangelho, capítulo 14, versículos 3 a 9. Esse texto aparece em 3 dos Evangelhos, mas nós vamos hoje estudar a partir do Evangelho de Marcos. Os textos são muito parecidos e eu quero chamar uma atenção para o tema, vaso de alabastro. Você já deve ter ouvido muitas vezes. Você conhece um vaso, já viu um vaso de alabastro? Se você nunca viu, eu trouxe aqui um para te mostrar. Ó, que lindo! Um vaso parecido com esse, uma pedra preciosa, uma pedra valiosa. Dentro desse vaso era colocado um perfume caríssimo e ele tinha muitas utilidades. Eu queria começar essa palavra dizendo que às vezes a gente dá uma lida rápida nos textos, nas nossas devoções, e a gente não se atenta para alguns detalhes. Muitos detalhes passam desapercebidos, e muitos dos detalhes que nos passam desapercebidos, às vezes são muito importantes. Eles têm algo para dizer, algo para comunicar. Hoje, nesse encontro bonito de Maria, a irmã da Marta e do Lázaro, com Jesus, naquela semana da crucificação de Jesus, a gente não sabe muito bem o dia certinho, há muita controvérsia a respeito do dia, mas provavelmente seja o meio da semana. Alguns acham que é o sábado anterior ao domingo em que Jesus entra de forma triunfal, montado num jumentinho. Outros acham que é meio de semana. O texto nosso, um pouquinho antes do nosso texto, diz que já é quase Páscoa. Mas o dia que não é tão importante. O que é interessante é que nesse encontro de Jesus com Maria, o que acontecia sempre que Jesus ia a Jerusalém, Jesus deve ter ido ao longo do seu ministério, durante os 3 anos, umas 3 vezes, segundo o relato de João, e ele ficava por ali ao redor de Jerusalém, provavelmente se hospedasse na casa de Maria, de Marta e de Lázaro. Tem vários episódios envolvendo esses 3 personagens, e você deve saber bem. Mas um detalhe chama atenção nessa cena, que é o vaso de alabastro. O vaso de alabastro, vou mostrar de novo aqui para quem estava piscando o olho na hora, né? Olha que lindo vaso, isso é uma pedra de alabastro, uma pedra valiosa. Você sabe que no Antigo Testamento os pais davam um vaso de alabastro com perfumes caríssimos, geralmente com nardo, que é o perfume que é usado aqui no texto, para as filhas que estavam com casamento contratado, era uma parte do dote. Daí quando os noivos pediam as filhas em casamento, elas pegavam esse vaso de alabastro com perfume caríssimo, uma pedra cara com perfume caro, e elas jogavam aos pés dos seus noivos, e com isso elas estavam dizendo que era um momento feliz, era o momento mais feliz da vida, e também que elas estavam se desprendendo de tudo aquilo que é material para se entregar a esse relacionamento, essa vida com o seu noivo. Bom, o que de mais interessante esse vaso, em relação ao texto, à nossa vida, esse vaso de alabastro tem a dizer? É isso que a gente vai ver agora. Então, se você está com a Bíblia aberta, vamos aos destaques de hoje. O primeiro deles está no versículo 3, quando a Maria, então, derrama sobre a cabeça de Jesus, dentro de um vaso, né, tem um nardo, perfume caro, e ela derrama sobre a cabeça de Jesus o perfume. Versículo 3 vai dizer assim: Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. A tradição diz que o leproso pudesse ser esposo de Maria, mas a gente não sabe. Então uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Derramar o perfume sobre a cabeça de Jesus é o destaque que eu quero dar como o primeiro destaque de hoje. A gente, repito, não sabe muito bem qual é o dia da semana. Alguns acham que é no sábado anterior ao domingo, da entrada de Jesus em Jerusalém. Outros acham que é meio de semana antes, porque no nosso texto aparece antes de Jesus ser traído, talvez na quarta-feira, antes da quinta-feira da traição, a quinta-feira da Santa Ceia, da instituição da ceia, e depois da traição, e na sequência Jesus é preso, é julgado e é morto
na sexta-feira é morto, né? A gente não sabe muito bem quando aconteceu, mas o que a gente sabe é naquele contexto em que Jesus entra em Jerusalém, naquela semana, e Jesus entra e é saudado por toda a cidade. Essas festas da Páscoa eram muito populosas, eram muito famosas, as pessoas iam para lá de todos os lugares. Há quem diga que 1 milhão de pessoas passassem por Jerusalém nas festas da Páscoa. Eles estão esperando um rei. Muita gente acha que o rei que está vindo aí é o rei que vai ser rei dos judeus, que vai defender os judeus dos romanos, da opressão dos romanos. Então estão esperando um rei que vem num cavalo alazão, ou numa carruagem, com cetro, vai acabar com toda aquela opressão. Mas de repente Jesus vem num burrico, né, num jumentinho, entrando. O pessoal deve ter se assustado, mas eles tinham preparado uma festa. Eles tinham preparado ramos de oliveira, eles tinham preparado roupas, jogavam no chão, acenavam e cantavam hosana, bendito que vem, o rei que está chegando, que ele seja bem-vindo entre nós, hosana aquele que vem em nome do Senhor. E Jesus, à medida que ia entrando no jumentinho, diz o texto de João que ele chorava. E Jesus chorava porque sabia que aquela multidão, aquelas pessoas todas que agora estavam gritando hosana, saudando com ramos, jogando roupas no chão para Jesus passar, essas pessoas daqui a pouquinho, daqui uma semana, elas mesmas iam gritar: crucifica-o, crucifica esse homem, solta o Barrabás e crucifica esse cara. É por isso que Jesus chora. Mas bem antes de Jerusalém, antes da entrada triunfal, ou no contexto da entrada triunfal, mas antes da cruz, tem um momento ali no povoado de Betânia, esse encontro de Jesus com Maria, a irmã de Marta e de Lázaro. O texto diz no versículo 9 que essa história seria escrita e ela seria bênção para muita gente no mundo todo, testemunho para o mundo. Talvez a conversão de muita gente a partir dessa história, desse registro histórico, aquele acontecimento que está no texto bíblico, fechado entre 4 paredes, são poucas as pessoas, Jesus, alguns dos discípulos, Maria, talvez Marta, o Simão, o leproso, talvez o Lázaro. Poucas pessoas estão testemunhando. Esse evento entre 4 paredes vai ser conhecido mundo afora. É o próprio Jesus que diz e está sendo conhecido. Hoje, por exemplo, a gente está falando a respeito dele. Era mais uma história que envolvia a Maria, repito, a irmã de Marta e de Lázaro. Você já deve ter ouvido muitas histórias envolvendo esses personagens. Mas diz que Jesus está jantando com Simão. A princípio diz o texto que ele está sentado na casa, ele é o dono da casa. A gente não sabe quem ele é. Muitos suspeitam que ele fosse esposo da Maria. Outros acham que era alguém que Jesus tinha curado naquele contexto e acabou sendo convidado para uma janta. E aí acontece esse evento, esse momento todo especial. O Simão aqui é um personagem coadjuvante. Ele aparece como aquele que está ali no cantinho observando tudo. Personagem importante que se destaca aqui no texto, claro, o personagem principal sempre é Jesus, mas um outro personagem que se destaca é a Maria, que durante o jantar, de repente quebra a ponta do vaso de alabastro, que contém um perfume caríssimo, e joga sobre a cabeça de Jesus Cristo. O que para Maria não passava de um gesto de honra, aquele hóspede especial que ela estava recebendo na sua casa, para Jesus já significava muito mais. Para Jesus, e Jesus diz isso no texto, aquele óleo que foi derramado como um sinal de honra, como um gesto de agradecimento, de respeito, de reverência, de alegria por Maria na cabeça de Jesus, é uma prévia, é profético esse gesto, porque é como se Jesus estivesse sendo embalsamado para o dia do seu sepultamento, que vai acontecer logo daqui a pouco. E mais, quero repetir isso, Jesus vai dizer que esse gesto que acontece entre 4 paredes vai se tornar popular, o mundo todo vai saber, e muitas pessoas vão ser tocadas e transformadas por causa do que Maria, despretensiosamente, ou num gesto de gratidão, de amor, num gesto de honra, está fazendo em Jesus. Sabe, querido, para uma reflexão rápida aqui no final,
desse primeiro ponto, eu queria dizer que quase como regra, a gente não faz ideia de quantas pessoas, quantas gentes são tocadas, são impactadas com o nosso jeito simples, singelo, às vezes despretensioso, discreto até mesmo, de adorar Jesus. Quantas pessoas são tocadas quando nós estamos aos pés do Salvador, adorando Jesus, servindo Jesus, ofertando para Jesus, derramando sobre Jesus as nossas vidas. Quantas pessoas são tocadas, são transformadas sem que a gente saiba, por causa do relacionamento íntimo que a gente mantém com Jesus. Para a gente uma coisa normal, um momento de leitura da palavra, de devoção, de oração, um momento de louvor, de testemunho. A gente não faz ideia do que Deus pode transformar, no que Deus pode transformar esses nossos momentos em que vamos à casa do Senhor. Agora estamos um pouco privados disso, mas quando vamos, e daqui a pouco vamos poder voltar, esse nosso relacionamento, nós nos derramando aos pés de Jesus, nos relacionando intimamente com Jesus, e Deus transformando isso, que para a gente é algo tão natural, é prazeroso, é gostoso, transformando isso em bênção para tantas outras pessoas. Quantas pessoas estão sendo impactadas sem que a gente saiba, assim como aconteceu com Maria. Maria estava fazendo algo que lhe era comum, era normal, algo que veio do coração, e isso, Jesus disse, serviu para testemunho a todos os povos da terra. Onde o evangelho fosse pregado, todos saberiam da história da Maria, que num gesto de gratidão, derramou um perfume caro na cabeça de Jesus Cristo. Bom, o segundo detalhe interessante do nosso texto está no versículo 4, alguns discípulos que estavam ali, dizem que é um desperdício, puxa vida, mas que bobagem jogar um perfume tão caro na cabeça de Jesus, quantas outras coisas poderiam ter sido feitas com esse dinheiro desse perfume que era caríssimo, podia ser vendido por 300 moedas de prata, ou seja, muito dinheiro mesmo. Sabe que, vez em quando, os discípulos aprontavam alguma coisa em relação a pessoas que se aproximavam de Jesus e queriam dizer alguma coisa ou fazer alguma coisa com Jesus. Você deve se lembrar daquele episódio em que os pais trazem os seus filhos para Jesus abençoar, e os discípulos já se colocam entre Jesus e os pais dizendo, não se aproximem, Jesus não vai fazer isso agora. E aí Jesus diz para os discípulos, deixem que os pequeninos venham a mim, não os proíbam. Tem um outro episódio que me lembro, de uma mulher que tinha hemorragia já há muitos anos, ela corta no meio da multidão, se aproxima de Jesus e toca nas vestes de Jesus, e os discípulos imediatamente também aparecem como aquela corrente protetora, aqueles guardas cercando Jesus, e diz, Jesus, você quer que a gente manda essa mulher embora? Ela está gritando, ela está tocando no Senhor, ela está incomodando. E aí Jesus diz, não, deixa que ela venha até mim, eu tenho algo para ela. E hoje acontece esse episódio, quando a Maria derrama um perfume nos cabelos ou na cabeça de Jesus, e os discípulos repreendem, ficam chateados. Diz o texto que eles ficaram zangados, ficaram resmungando, que bobagem, a gente podia fazer tanta coisa. Eles criticam com dureza a mulher, é o que diz o nosso texto. Bom, eu queria fazer você pensar um pouquinho a respeito disso, que como regra há uma diferença muito grande entre o que as pessoas pensam sobre o que nós estamos fazendo para Jesus, e há muito juízo em relação a isso. É um julgando o outro, é um apontando para o outro, olha o jeito que ele se relaciona com Jesus, olha como ele fica quietinho, olha como ele fica de cabeça curvada, olha como ele não se mexe, olha como o outro olha como ele se movimenta tanto, olha que ele fica pulando ali quando está na presença de Jesus, olha que jeito estranho, ou muito quieto, ou não se movimenta, ou pula demais. Sabe que a gente é assim, a gente tem uma mania de olhar para o outro e achar que o outro não está curtindo Jesus, adorando Jesus do jeito que deveria, do jeito que Jesus gostaria. Então há uma diferença enorme entre o que as pessoas estão vendo, como nós estamos adorando Jesus, e o que Jesus está vendo, e como Jesus está recebendo, e como Jesus está curtindo aquilo que nós estamos fazendo. Outros exemplos que a gente podia dar, né? Nossa, mas essa oração desse jeito, essa oração decorada, essa oração tão comprida, será que Deus vai aceitar essa oração? Acho que não, hein? Essa oração toda repetida aí.
Ou ainda, poxa, esses hinos, essas canções novas que vocês colocaram aí na igreja, nos cultos, Deus não se agrada dessas canções novas, dessas canções tocadas por tantos instrumentos, esse barulho, essa barulheira, isso não deve agradar a Deus. Ou ainda, esse tipo de culto, um culto mais tradicional, um culto mais liberal, esse jeito que vocês cultuam, geralmente o nosso jeito é supostamente o melhor, o jeito do outro, a gente aponta para o jeito do outro e acha que aquele culto ali não é de Deus, que Deus não vai se agradar com aquele culto, não vai chegar nem perto do céu. A gente tem a mania, tem um costume horrível de apontar para os outros, para as pessoas individualmente, para os grupos, para as igrejas, para os irmãos, e dizer que o jeito deles é o jeito errado. E o que me chama a atenção no texto em relação a isso é que Maria está muito tranquila. Enquanto os discípulos estão falando bobagens, sentindo algumas coisas no coração, ela está tranquila ali aos pés de Jesus, derramando óleo, tá? Parece que ela se isolou do mundo inteiro, dos dedos todos, dos críticos todos que estão apontando para ela, dizendo que ela está errada, que ela devia fazer diferente, devia fazer melhor. Ela está ali simplesmente curtindo aquele momento com Jesus, aos pés de Jesus, sem se importar com o que os outros estão dizendo. Que eles falem, que eles quiserem falar, mas eu estou aqui curtindo o meu momento com o Senhor. E o que mais me chama a atenção em relação a isso, inclusive, é que se Maria estava bem tranquila, estava em paz, estava curtindo aquele momento com Jesus, Jesus faz questão de se levantar em defesa da Maria. Jesus é justo juiz, Ele é um amigo justo, Jesus é um querido, e Ele vai dizer para os discípulos: ei, deixa ela em paz, deixa ela fazer o momento dela, de oração, de culto, de oferta, de serviço. Sabe, querido, Jesus conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração. Enquanto muita gente está olhando para a gente, apontando para a gente, criticando a gente, condenando a gente, julgando o jeito da gente cultuar, do jeito da gente servir, do jeito da gente ofertar, Jesus está recebendo, Jesus está se alegrando, Jesus está fazendo o melhor juízo, e Jesus está nos abençoando. Boa essa lição, né? Bom, um último detalhe do texto que eu quero compartilhar com você, está no versículo 6. Mas Jesus disse: deixem essa mulher em paz, por que é que vocês estão se aborrecendo? Ou por que vocês estão aborrecendo ela? Ela fez isso para mim, ela fez isso para mim, fez para mim e é uma coisa boa. Eu vou terminar aqui. Tem um detalhe que gosto muito nesse texto, que a defesa de Jesus não é simplesmente dizer para os discípulos que eles estão incomodando aquela mulher. Ei, vocês fiquem quietos, parem um pouquinho de incomodar, deixem ela em paz, parem de criticar, parem de resmungar, deixem ela em paz, deixem ela tranquila. Jesus vai dizer um pouco mais, vai fazer mais do que isso. Jesus vai dizer para os discípulos alguma coisa do tipo: olha, vocês também deveriam ser assim. Por que vocês não fizeram como ela fez? Ou por que vocês não fazem o que ela está fazendo? Sabe por quê? Porque o que está acontecendo aqui entre Maria e eu agora vai repercutir no mundo inteiro, vai ganhar muita gente, vai ganhar muitos corações. E devia começar ganhando o coração de vocês, que estão agora endurecidos e criticando. Devia ter um envolvimento muito grande do perfil judeu de adorar. Sei lá. Lutero, quando explica, quando comenta esse texto, vai dizer o seguinte: Jesus não deixa que causem qualquer aborrecimento aos seus filhos. Jesus não deixa que lhes façam sentir mal. Jesus não deixa que confundam a sua consciência. Jesus não deixa que depreciem o seu jeito de amar. Jesus não deixa que perturbem o seu coração. Jesus sempre se levanta em defesa daqueles que amam, daqueles que praticam o amor. Mesmo que às vezes a gente não perceba uma interferência direta, é Jesus descendo do céu e dizendo algumas coisas, mas pode ter certeza que Jesus está vendo tudo, e Jesus está sempre se levantando em defesa dos seus filhos. Queridos,
Há um texto bíblico, há um conjunto de textos nos finais dos evangelhos que falam sobre a volta de Jesus, quando Jesus vai voltar e vai chamar para o céu todos aqueles que fizeram coisas boas a partir da fé, aqueles que ajudaram os necessitados, aqueles que visitaram os enfermos, aqueles que hospedaram estrangeiros. É o que está acontecendo inclusive aqui no texto, a Maria hospedando Jesus, que era um estrangeiro. E no final desses textos que falam sobre o fim de todas as coisas, do juízo de Deus, do julgamento que vai ser a partir da fé e do que as pessoas fizeram a partir da fé, Jesus vai concluir dizendo o seguinte: tudo que essas pessoas fizeram, quando ajudaram necessitados, quando visitaram enfermos, quando hospedaram estrangeiros, quando amaram, quando esbanjaram amor, distribuíram amor, as pessoas estavam fazendo isso para mim. A mim fizeram, foi para mim que fizeram. Sabe que a justiça de Jesus começa já aqui e agora, os atos de amor que fazemos a partir da cruz, a partir do amor de Jesus, a partir da fé, tudo aquilo que fazemos para Jesus e também fazemos para as pessoas, ou para Jesus através do jeito como nos relacionamos com as pessoas, já está entrando no pacote da justiça do nosso Salvador desde a cruz. Eu vou terminar essa mensagem de hoje dizendo para você, dizendo primeiro que eu estou feliz com a sua companhia, é bom ter você aqui. Sabe que a Maria simplesmente tenta oferecer para Jesus o melhor, porque Jesus tinha dado para ela o melhor. A Maria nunca tinha vivido tão feliz como viveu a partir desses encontros que teve com Jesus. É claro que o melhor de Maria não se compara ao melhor de Jesus. Na verdade, a Maria nem imaginava que o melhor de Jesus ainda estava para chegar, exatamente uns dias depois, alguns dias depois, quando Jesus entregaria a vida dele à morte, a morte estúpida, a morte de cruz, e Jesus entregaria a vida dele para Maria, entregaria a vida dele para Marta, para o Lázaro, para os discípulos resmunguentos, para o mundo inteiro, para mim e para você. O vaso de alabastro de Maria era de um valor inestimável. O vaso e aquele perfume todo, a gente não faz ideia de quanto dinheiro tinha ali. Só o perfume, 300 moedas de prata, muito dinheiro. Mas a vida de Jesus era o vaso mais caro do mundo, que continha o perfume mais precioso de todos os perfumes. Maria não fazia ideia que o vaso, aquele vaso de alabastro que ela preparava para derramar sobre a cabeça, sobre a vida de Jesus, prepararia Jesus para perfumar a vida dela. Aquele vaso que ela derrama sobre a cabeça de Jesus, estava preparando Jesus para perfumar a vida da Maria, a minha vida e a sua vida. Portanto, a vida de Jesus na nossa vida, a partir da cruz do Calvário, perfuma as nossas vidas. É o perfume mais precioso que nós vamos experimentar em toda a nossa história. Deixe-se perfumar pelo perfume de Jesus a partir da cruz. Jesus é o vaso de alabastro que perfuma as nossas vidas para sempre. Amém.